Oi, Olá, Cláudio, Rodrigo, tudo tudo bem? bom? Tranquilo? Tudo bem, Tudo tudo certo aí com tranquilo, você? tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô tranquilo, perfeito. Ótimo, tá Tá certo. acabando uma palestra agora? Acho que é, tá acabando agora e aí 3h10 começa, né? Ok, deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela só para ver se está funcionando tudo direitinho. Acho que sim, né? Beleza, perfeito. Tranquilo. E aí, solzão? Tá fazendo sol até hoje, o tempo tá bastante instável esses dias. Ontem choveu e fez sol e tá nesse ritmo meio de sem saber se é primavera, inverno ou verão. A gente tá tendo umas 3 estações por dia aqui. Aqui no sul do Brasil, né? No sudeste tá bem frio, né? Agora, aqui no É, nordeste nunca é, né? Então, é. Eu vi o Fábio comentando ontem que estava chegando na frente fria, que estava bastante frio. Eu vi o Edilson também, todo encapotado. agasalhado, né? É isso aí. É, mas Nordeste não, a gente não sofre desse problema. Só chove, né? Mas É apesar verdade. que os padrões recifenses aqui, né, o pessoal começou a botar uma roupa mais pesada, né, de noite. E alguns dias E deram 21 graus, né, aquele friozão. na Bahia tá a mesma coisa. Quando eu falo com minha mãe ou com meu sogro, minha sogra, enfim, todo mundo fica reclamando do tempo. Ah, tá muito frio, tá muito frio. Eu digo, meu Deus. É isso aí. Mas a universidade só começa em final de setembro, Final né? de setembro. Final de setembro. Agora é só preparação, pesquisa, algumas reuniões. Já É bem decidiram se vai ser híbrido ou híbrido. online? Vai ser híbrido. Não, híbrido. Por enquanto, híbrido. A não ser que tenha algum outro lockdown, a ideia é atender, né, os estudantes que querem realmente assistir às aulas no campo e os que não têm condição, que estão assim, em outros países ou não se sentem confortáveis, que possam vir assistir às aulas por online. Aí vocês vão fazer um pedaço presencial e ao vivo transmitindo. A Mas ideia é essa é a essa. ideia. Isso. Mas é melhor porque no semestre passado a gente tinha que fazer o presencial e depois repetir a mesma aula no online. Agora eu acho que já Hum. conseguiram regularizar tudo e aí acho que provavelmente todas as Acho que salas de é tecnologia pensar numa câmera, e no microfone, né? E aí um quadro online, né? Algumas isso. universidades já tinham isso, né? Porque isso é muito aluno internacional, né? Já fazia híbrido. Aí para elas E, foram tranquilo, né? sim. Aí se Eu não acho que tiver, nessa, eu acho que nessa escala poucas universidades estavam preparadas. é. Eu acho que nessa escala assim Só que teve é já global, né? Tem alguns MBAs e globais, né? Que já tinham esse esquema, então já estava. mas o problema, na verdade, é que muitas vezes quando você vai fazer um MBA internacional, global, você tem algumas salas que têm essa funcionalidade. Com o Covid, você precisou de todas as salas Verdade. com essa tecnologia. Então, enfim. Fala, Daniel. Boa Boa tarde. tarde, tudo certo? Daniel, Tudo bem? Agora que eu vi tudo o seu bem? e-mail, Rodrigo, e Ah, aí, eu estava tentando mas, acessar, não consegui, mas acho que já resolveu. ótimo. Que a outra palestra tá finalizando agora? E Sim, tudo certo aí com você? Aproveitar que está finalizando, só para falar um oi para o Rodrigo, que já tem muito tempo que a gente não se vê. verdade, Estou cara, muito verdade. feliz, muito feliz, assim mesmo, né, de longe, não é presencialmente congresso, mas estou muito feliz de encontrar contigo. Eu também, eu também. Ontem a gente não pôde conversar muito bem, né? Pois é, Acabei sendo desconectado. Mas é você muito se bom conectou rever. ao congresso. Fiquei Sim, muito feliz sim. com o seu sucesso, desde que você foi para a Inglaterra, a gente perdeu o contato. Muito bom, muito feliz. É, Antônio é, Galberto está aqui, Cideli entra, Janilson também está no Congresso. Está no Congresso, mas a gente não se vê, né? Então, sim, sim, mas sim. está todo mundo contente contigo.
É muito bom rever velhos amigos. É um prazer grande. Quando eu estava passando pelo, pelo comitê de organização e alguns palestrantes, eu fiquei muito feliz de ver o pessoal da UFBA, né? Os contemporâneos. Foi muito gratificante, realmente. Exatamente. É, Pessoal, agora venha presencial, viu? Venha visitar a gente aqui. Já comprei de novo, aliás. Vinha visitar em São Paulo a gente e vem aqui, que inclusive a gente, não sei se você chegou a ver o prédio novo, né? Porque a gente ficava lá na peguei Piedade. Chegou a ver? Ah, então tá. no Vale do Canela, né? Isso. Mas Sim, venha, sim, você sim. venha tomar um café. Quando, né? Abrir de Ah, Já novo. está convidado, né? Né? Quando abrir de novo. Não, café eu pago, só tem café. Almoço não dá. O resto a gente já paga um almoço. na UFBA é mais fácil, né? Porque geralmente fim do ano eu vou ver meus pais e minha família, então fica sempre mais fácil. Na USP, que, enfim, acaba. Te Quando eu chego no entendo. Brasil é sempre tão rápido, o Edilson mesmo sempre me convida para dar um pulo onde ele estiver, né? E, enfim, mas é isso mesmo, faz parte. A tecnologia acaba facilitando esse processo. Com certeza, é ótimo. Mas permite que você esteja aqui conversando com a gente, é ótimo. E, Vou Carol, deixar o você. Rodrigo, Oi. não, o Rodrigo vai participar da disciplina do fórum, né? Apresentando um Sim. artigo dele, Hum, daquela que a gente, né, tem no sei, doutorado. sei, sei qual é. É. A Tassiane, eu acho que também já participou, e vai ser bem interessante. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde, Boa tarde. Rodrigo. tarde, Tassiane. Oi, Tassiane. Boa tarde. Bom vê-la, a Boa gente só tarde, trocou né? e-mail, né? Prazer. Prazer. E aí, Daniel, já começa ou Só dá mais uns aguardar 2 talvez mais minutinhos? alguns minutinhos, porque eu saí, né, faltando, eu cheguei aqui umas 3:06 e ainda estava rolando lá a outra Terminando, é. palestra. Tá, beleza. Esperar uns 3, 4 minutinhos e a gente começa. Isso. Tranquilo. Agora, você falou, Rodrigo, até você fez a pergunta ontem, né, do painel, se tiver alguma interesse também, a gente não respondeu, né, não respondeu para Não, com você, certeza. mas pode entrar em contato também, qualquer Sim. Eu coisa. acredito que vamos continuar em contato. Esse tema de resiliência tem sido uma trajetória mais presente nas minhas discussões hoje sobre gestão de risco. Legal, legal. E, inclusive, eu vou trazer um pouco, né, que parece que está havendo uma transição para esse tema. Ainda é meio incipiente, mas a gente vê alguns movimentos, algumas tendências nessa direção. Então, enfim, é um processo de mutação que tem ocorrido na gestão de risco. Parece que a resiliência pode ser a próxima bola da vez, assim, a próxima solução nesse contexto. Bom saber, né, eu escolhi um tema pelo gosto e a gente, né, e sem querer ver a pandemia, e olha como foi importante, né, esse tema. Mas interessante, porque o trabalho que eu fiz sobre resiliência no Instituto de Gestão de Risco recentemente foi exatamente assim, a gente escolheu um tema para tratar no ano e por acaso foi resiliência e no meio da trajetória da construção do trabalho explodiu a pandemia e ganhou mais relevância ainda. Então, às vezes a gente acerta nessas minas escondidas. Exatamente. E talvez já podemos começar. Beleza. Acho que sim, né? Vamos lá. Pessoal, dar um alô pessoal, né? Boa tarde a todos, a todas. Agradecer a participação no nosso evento específico da contabilidade gerencial, né? Não exatamente específico, né? Já que risco é tão abrangente, né? Mas a gente focou um pouco mais na contabilidade gerencial. Agradecer ao Daniel por compartilhar aí o stream da contabilidade gerencial e organizar aqui o evento, e o Rodrigo, tá? A gente mandou um e-mail prestativo, respondeu rapidamente, aceitando o nosso convite. Aí eu passo a bola para o Daniel para apresentar formalmente e abrir os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente, né, definiu o tema, né, dessa palestra, né, que é um tema bastante relevante, né, e contemporâneo, né, para a área de contabilidade gerencial. E aí a gente convidou o Rodrigo Souza, que eu já vou apresentar, que é um especialista nesse tema, já vem trabalhando aí há muitos anos, né, nas suas pesquisas, e a gente acredita que vai contribuir bastante aí para futuras pesquisas no Brasil, né, que tem muitos pesquisadores e doutorandos aqui presentes na sala.
Então, Rodrigo, né, em nome do Cláudio, também gostaria de agradecer bastante, né, o aceite, né, para participar dessa palestra. E eu já vou lhe apresentar aqui, né? Então, uma breve descrição do currículo do Rodrigo. Ele é professor, né, da University of Roehampton, desde 2016. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, em 2008, e Engenharia Mecânica e Industrial pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em 2012. Ele é mestre em Ciências Contábeis pela UFBA e também tem mestrado em Social Science e doutorado, né, em Contabilidade pela Universidade de Roehampton. Ele tem experiência profissional desde 2006, né, na área de gestão de riscos, controles internos, auditoria interna e externa e áreas afins como contabilidade gerencial e governança. Ele tem artigos científicos, né, tanto em revistas e congressos nacionais e internacionais sobre esses temas, e além desse conhecimento, né, profissional e teórico nesses temas que eu mencionei, ele também tem formação, né, metodológica tanto em pesquisas quanti quanto pesquisas qualitativas, né? Mais recentemente, mais com pesquisas quali, né Rodrigo? Então, né, tendo visto essa apresentação, só comentar um pouco da estrutura do painel. O Rodrigo vai fazer a apresentação e conforme a gente combinou, né, Rodrigo, seria mais um bate-papo. Quem quiser ir colocando as perguntas no chat, eu e o Cláudio, a gente vai compartilhando com o Rodrigo ao longo da apresentação. Então, Rodrigo, a bola está contigo. Novamente, né, agradeço você, né, pelo aceite, né, e por estar aqui compartilhando conosco essas experiências, né? Virtualmente, né, mas quem sabe no próximo ano ou em outro momento, presencialmente. O prazer é todo meu, com certeza. Eu agradeço muito pelo convite, seu e do Cláudio. É um prazer ver velhos amigos, né, e colegas de mestrado, e, enfim, professores tão renomados da USP participando dessa palestra e falar de um tema que realmente eu tenho uma paixão muito grande, que é a gestão de riscos, né, e essa relação da gestão de riscos com a contabilidade gerencial. Basicamente, a gente vai tentar trazer um pouco nessa apresentação uma perspectiva das práticas, perspectivas e relevância da gestão de risco da contabilidade para as organizações, a influência de, de, um, de uma disciplina para outra. E eu tentei organizar a apresentação de uma forma que a gente possa tratar um pouco do passado, do presente e do futuro desse tema. Esse é um tema em evolução, que tem mudado muito ao longo das últimas décadas, e é importante que a gente entenda, né, um pouco dos conceitos das práticas passadas, né, e também presentes, e as possíveis práticas futuras de gestão de risco, entender um pouco de como a pesquisa tem se situado dentro desse ambiente, para que a gente possa, então, visualizar o que seria o futuro dessa temática, né, por meio das perspectivas que têm sido exploradas, das tendências, tanto teóricas quanto práticas desse tema. Basicamente, eu gostaria de abrir essa apresentação tratando um pouco da capacidade do ser humano de trazer ideias abstratas, né, para o campo do conhecimento e trazer realmente afirmações em relação a certas questões da sociedade, do contexto em que nós nos inserimos. Para isso, eu gostaria de fazer uma analogia da técnica, né, da gestão de risco com um carro. Então, muitas vezes nós pensamos num carro como aquele objeto em que, com base no motor, nas rodas, freios, né, todos os seus componentes internos, inclusive combustível, ele vai ter um determinado desempenho. Porém, se nós formos pensar, por exemplo, no desempenho desse carro no ambiente, nesse caso de Fórmula 1, a gente entende que o desempenho desse carro ele vai ser determinado pela técnica, né, pela máquina, pelo objeto, mas também pelo sujeito, pelo piloto, mas não só pelo piloto, por toda uma equipe que vai fazer parte do funcionamento desse carro, mecânicos, engenheiros, né, o, o, as pessoas que fazem parte da estratégia dessa equipe, todo o pessoal de manutenção, enfim, a gente começa a entender que o funcionamento desse objeto ele é muito mais
complexo, né, do que se propõe por meio da decomposição desse objeto, simplesmente por meio de seus componentes mecânicos. Então, nessa apresentação, a gente vai ver um pouco que essa ideia de máquina, de técnica, né, do objeto e da influência das pessoas que vai determinar a performance, o desempenho, a implementação, o funcionamento desses objetos, dessas técnicas contábeis. E também tentar explorar um pouco das mudanças que têm ocorrido em relação ao bom desempenho ou não dessas técnicas dentro das organizações. É importante que a gente entenda, então, a complexidade do mundo real. Muitas vezes a gente utiliza de analogias, por exemplo, o entendimento do ser humano como uma máquina, porém o ser humano é um organismo muito mais complexo do que simplesmente uma máquina. Porém, muitas vezes, essa concepção cartesiana, mecânica da realidade, ela é transferida também para os nossos processos de gestão, nesse caso, para a gestão de risco. Então, muitas vezes tendemos a ter uma visão um tanto quanto bidimensional, né, de que a gestão de risco, com base na sua conceituação, seria determinada por um processo de probabilidade e impacto, porém os riscos se materializam de uma forma muito mais interligada, né, voltada para aspectos técnicos e não técnicos, e inúmeras interligações desses riscos que acabam influenciando uns nos outros. Então, nessa contraposição do mundo real, né, com as representações que nós temos do mundo real, nós verificamos que muitas vezes é necessário que haja uma simplificação, né? É necessário que utilizemos mapas. E esses mapas eles vão representar, mas simplificar e, de certa forma, distorcer a realidade a qual estamos investigando. E até mesmo os mais sofisticados, como o Google Maps, né? Ele não vai conseguir determinar e te enxergar exatamente onde você está agora. Ele pode te oferecer a sua localização, mas ele não vai conseguir entrar dentro da sua casa e te enxergar dentro da sua casa. Então, muito menos ele vai entender o que se passa na sua cabeça, as suas motivações, as suas percepções. E isso demonstra um pouco da dificuldade que nós temos de lidar com essa questão de risco, porque muitas vezes a concepção de risco está dentro da mente de cada ser humano, num elemento quase inacessível, tanto para a investigação científica quanto para qualquer tecnologia, até um certo ponto, né? Isso tem sido modificado. Então, o que seria o risco? Né? Muitas vezes a gente vai entender que as representações do risco são representações parciais, e muitas vezes a gente não enxerga essa totalidade do risco e tende a tornar o não familiar familiar por meio dessas metáforas, analogias, né, desses processos de simplificação do todo que facilitam o entendimento do que seria aquele objeto de pesquisa. Uma dessas simplificações, talvez a mais conhecida dentro dessa área, é a trazida pelo Frank Knight, né, que foi um professor da Chicago Business School e propôs que o risco seria, então, um elemento quantificável da incerteza. Né? Seria o elemento quantificável, gerenciável, por meio de probabilidades e do registro de eventos históricos. Você poderia, então, por meio do risco, né, por meio dessa mensuração do risco, gerenciar por meio de um modelo matemático as incertezas em relação ao futuro. A incerteza, né, em contraprestação, ela seria aquilo que não é quantificável, não é gerenciável. Então, o que a gente vê nessa relação é que o risco parece muito mais interessante do que a incerteza. A gente vê um triunfo da ideia de risco frente à incerteza, tanto na história da economia, como da gestão, como da contabilidade, porque o futuro sujeito a essas análises probabilísticas reduziriam as incertezas a quase o status da certeza propriamente dita, né? Então, essa ideia de eliminar a indeterminância dos nossos futuros incentivou os reguladores e experts em gestão de risco a criar, né, a construir esse mito de calculabilidade que permeia a pesquisa e que permeia a gestão de risco até os dias atuais. Porém,
se nós pensarmos na ideia de previsão do futuro do ponto de vista histórico, a gente observa que o futuro, ele anteriormente, né, antigamente, na antiguidade, ele era determinado muitas vezes por questões místicas, sobrenaturais, e o domínio desses elementos naturais ou místicos, ele trazia poder para os atores que diziam, né, que tinham o domínio do futuro. Semelhantemente, a gestão de risco, por meio desse processo mecânico, numérico, né, de inferência, ela também traz poder para os atores organizacionais que dizem, né, dominar essa técnica, que acreditam, né, ou perpetuam essa ideia de domínio do futuro e domínio da técnica de gestão de risco. Então, essa ideia, né, da mudança de um futuro determinado por deuses e com base no iluminismo, na proposição de racionalidade humana, né, e do desenvolvimento da teoria da contabilidade, é tratado pelo Peter Bernstein como uma história fascinante da expansão da ideia de risco dentro das sociedades humanas. O grande problema é que a ideia de risco, a palavra risco em si, ela pressupõe escolhas feitas por seres humanos, né, frentes, muitas vezes, a informações incompletas. Então, muitas vezes, a informação que nós temos não é aquela que queremos, nem aquela que precisamos, muito menos aquela que podemos obter com um custo razoável. Então, lidando com essas dificuldades de obter a informação, a gente verifica que alguns filósofos e matemáticos da antiguidade, né, mais de 200 anos, já haviam salientando a dificuldade realmente de prever o futuro. E por que essa dificuldade? A grande dificuldade é ter acesso a toda essa informação. Não só a informação de hoje para frente, mas a informação desde a origem do universo até os dias atuais e, consequentemente, até os dias futuros. Então, o Pierre Laplace, ele traz essa perturbação que ele tem em relação às ideias determinísticas de causalidade e de calculabilidade de futuros, dizendo que, para que a gente tivesse realmente a certeza desses postulados, nós precisávamos saber todas as forças, né, todas as posições e todos os itens que compunham esse ambiente, que fariam parte dessa realidade. Se realmente nós tivéssemos acesso a todas essas informações, a todos esses dados de forma precisa, aí sim, o futuro se apresentaria à nossa frente como o passado se apresentou. Então, dentro dessa impossibilidade de mensuração ou de mensuração precisa, o que a gente verifica é que a gestão de risco ela se situa num espectro de incerteza, onde o ser humano pode não ter informação nenhuma, ou seja, lidar com situações onde eles não sabem que poderiam existir, seriam aqueles riscos como cisnes negros tratados pelo Nassim Taleb, onde você é pego de surpresa, né? E existiriam ambientes em que o ser humano lidaria com informações completas, com aquilo que ele sabe. E nesses ambientes, o problema já não existiria, na verdade, o risco já não existiria, porque, na verdade, você estaria lidando com um problema. Né? Você teria certeza de que aquele problema foi materializado. Então, a área de trabalho da gestão de risco abrange geralmente essa informação incompleta, essa informação parcial, onde sabemos algumas coisas, mas não sabemos tudo, achamos que sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo, e precisamos, com base nessa informação incompleta, tomar a decisão. Né? Então, com base nessa proposição, o que seria o risco? O risco seria aquelas ameaças e oportunidades que poderiam impactar os objetivos da empresa e, como foi dito, né, como ameaças e oportunidades teriam aspectos negativos e positivos, o que seria chamado do downside risk e do upside risk. Né? Então, quando nós estamos pensando na gestão de risco como um meio
de garantir os objetivos estratégicos das empresas, a gente precisa entender que o futuro se apresenta na nossa frente, tanto repleto de ameaças como repleto de incertezas. Mais do que isso, esse futuro é mensurável e não mensurável. Parte dele é mensurável, parte dele não é mensurável. E essa mensuração abrange aspectos financeiros e não financeiros. Então, nesse conflito realmente de predizer o futuro, de entender, explicar o futuro, é que a ideia de risco se situa, a ideia de risco é proposta. Então, com essa proposição, logicamente, inúmeros órgãos e autores eles vão propondo definições para o tema, e a maioria dessas definições atrelam o risco a alguns aspectos do seu comportamento. Por exemplo, o risco geralmente traz a ideia de perda, então a gente tem intuitivamente a ideia de risco como a probabilidade de perda, né? Eu acabei de falar probabilidade, então tem um aspecto matemático, né? Tem um aspecto da probabilidade, né? Da probabilidade ou não de ocorrer, dessa certa incerteza, um tanto quanto mensurável até certo ponto, e também do impacto, né? Que vão, então, atingir esses objetivos. Mas cada definição, logicamente, desse termo vai ser parcial, não vai abranger toda a complexidade, toda a dinâmica da gestão de risco, ou do termo de gestão de risco na realidade. Então, o que a gente vê nessa primeira perspectiva? É que o significado do risco, né, trata dos dilemas de enfrentar essa realidade objetiva e subjetiva que o ser humano enfrenta, e o motivo pelo qual o risco se torna, então, uma proposição interessante é porque, além de aspectos cognitivos e culturais, como era no passado, a gente começa a ter um aspecto regulamentar, né, um aspecto mensurável, enfim, um aspecto que vai dar suporte e legitimação a essa proposição. Sendo assim, mais importante do que entender o que o risco é entender o que o risco faz. E muitas vezes, quando a gente procura entender o que o risco faz, a gente começa a entender que há um aspecto político nessa proposição de risco. Por que é um aspecto político? Esse aspecto político ele vem exatamente da seleção dos riscos. O ser humano, com base naquela escolha, ele vai estar atento a certos perigos e vai aceitar certos níveis de risco, mas a questão em relação a quais os níveis seriam aceitáveis de risco jamais pode ser explicada simplesmente pela tecnologia ou pelo ambiente em si só, né? Para você entender realmente o que é a gestão de risco, você tem que entender como que as pessoas, de forma conjunta, individual, decidem, muitas vezes, inclusive, ignorar perigos potenciais que as circunscrevem e interagir selecionando somente alguns aspectos desse futuro, né? Então, como é que eles selecionam o risco? Como é que eles dizem que alguma coisa é risco ou não, né? Então, com base nessa proposição, o risco seria entendido nessa perspectiva de futuro como uma relação entre risco e incerteza, quantitativo ou não quantitativo, trazendo uma visão epistemológica do tema, né? Ela definiria o que poderia ser compreendido por esse tema na contabilidade, na economia, na gestão, e geralmente traria essa ideia do quantificável, do controlável, do objetivo, do objeto independente do sujeito, né? O que seria mais focado naquilo que a gente sabe. Porém, ontologicamente, se a gente entender a natureza, né, o que é realmente o risco, o que é o futuro, a gente começa a entender que, na verdade, o futuro é muito mais complexo, muito mais dinâmico, muito mais incerto, mutável, volátil, dependente das pessoas, né, da construção social, grupal, nacional e também individual. Então, a gente começa a entender que existem inúmeros elementos que nós realmente não sabemos. E quais as consequências disso? O ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com incerteza, né? Eu acho que o Covid demonstrou isso muito bem. A gente se sente bem com essa ideia de previsibilidade trazida pelo risco. Então, a ideia de risco e a construção do risco, a gestão de risco, tenta estabilizar, normalizar certos aspectos desse futuro,
para que a gente possa tomar decisão, para que a gente possa seguir em frente, enfim, para que alguns aspectos desse problema, né, dos problemas em relação ao futuro, sejam normalizados. Essa normalização, no entanto, muitas vezes prioriza e legitima certos aspectos do risco, como o financeiro, e exclui outros, né? Esses outros seriam elementos não quantificáveis, que seriam tratados como não científicos, externalidades, e, porventura, por exemplo, excluiriam elementos do social e do ambiental dessa discussão, né? Hoje em dia isso está mudando, mas por muito tempo isso era explicitamente descrito nas regulações de gestão de risco, enfim, nas definições de gestão de risco. Era somente aquilo que poderia ser quantificável com um certo grau de precisão. Então, mais do que entender o que é o risco, o que seria o risco, o que seria esses elementos selecionados nesse processo, né? Ou para entender esse processo de seleção, a gente precisa entender de que forma ocorre essa inclusão e exclusão, de que forma que o risco se sedimenta, de que forma que ele se torna um conceito hegemônico. E, com base no meu olhar para o futuro ou para o passado, eu consigo ver que o risco ele vem em diferentes momentos tentando reduzir essa incerteza. Então, em meados da década de 80, por exemplo, a gente tem a proposição do risco de crédito, que seria a tentativa de reduzir as incertezas em relação à inadimplência da concessão de crédito. Esse risco se torna limitado, principalmente com a expansão do mercado financeiro. Então, em meados da década de 90, a gente tem uma inserção e uma relevância maior para o risco de mercado, que tentaria reduzir a volatilidade dos mercados ou garantir certos ganhos, né, controlando essa volatilidade dentro dos mercados. E essa concepção financeira, então, desafiada, principalmente depois de crises de empresas mundialmente conhecidas e teoricamente fortes, como a Enron, a Broadcom, enfim, tantas outras que mostram que mesmo essas empresas que deveriam seguir as técnicas contábeis, né, que deveriam fazer uma gestão de risco precisa, elas estavam expostas a riscos operacionais, que seriam exatamente aqueles riscos ocasionados por falhas humanas ou falhas de sistema. Enfim, e a gente começa a ver a expansão da gestão de risco para um ambiente em que a mensuração, primeiramente proposta, se torna cada vez mais difícil. Como quantificar uma falha humana, uma falha de sistema? Quem vai fazer o registro dessas falhas e das perdas? Como a gente vai monetarizar essas perdas? Até que ponto que ela pode ser monetarizada ou não? Enfim, várias discussões que são levantadas quando a proposição de risco operacional é inventada ou criada ou proposta, que desafiam esse conceito, essa concepção inicial da gestão de risco como elemento quantificável, e essa proposição torna-se ainda mais abstrata, ainda mais difícil de ser mantida, depois da ideia de gestão de riscos corporativos, gestão de riscos integradas, ou Enterprise Risk Management, ou gestão de riscos empresariais. Enfim, a gente tem uma lacuna de nomenclaturas para esse tema, mas que basicamente tenta entender o modelo do COSO, que propõe que a gestão de risco, se for implementada em todos os setores das organizações e fizer parte das suas atividades, então ela vai ter um posicionamento estratégico que vai agregar valor à cadeia de operações das empresas. Enfim, a gente vê a expansão desse tema, invadindo, de certa forma, ambientes que intuitivamente pertenceriam à área de incerteza, onde a mensuração é um tanto quanto deficiente ou dificultada. Então, a gente percebe, na verdade, que quando a gente trata da gestão de risco como um elemento mensurável, a gente está focando simplesmente na ponta do iceberg. Vários outros elementos que vão impactar o futuro das empresas, o bom desempenho das empresas, a obtenção, né, e o alcance das estratégias das empresas, eles se encontram submersos, muitas vezes não visíveis, e a gestão de risco e tantas outras técnicas contábeis tentam trazer visibilidade para esses elementos, mas muitas vezes por conta das conceituações iniciais de cada uma dessas disciplinas, a gente tem uma visão limitada, parcial dessa realidade, simplesmente porque está à vista, né? Então, grande parte da minha proposição ao longo dos últimos 15 anos é exatamente tentando trazer uma expansão dessa visão, né? Buscar outros
outras áreas, entender a gestão de risco sob uma perspectiva ontológica, entender que a gestão desses futuros incertos, o trabalho, né, a contabilidade, a possibilidade de controlar esses futuros incertos de certa forma, limitada. Ela exige a relação do objeto com o sujeito, exige o entendimento tanto da técnica quanto dos atores. E, com base nesse entendimento, então, se nós olharmos para o passado, essa compreensão era um tanto quanto limitada. A gente via um aspecto de regulação muito mais forte nas discussões sobre gestão de risco, e um aspecto de gestão tanto quanto incipiente, na qual a tomada de decisão, os viés psicológicos de comunicação, eram muitas vezes salientados em alguns estudos críticos sobre o tema, mas não tinham uma relevância muitas vezes empírica na sua discussão, seja por dificuldade de acesso ou por um certo paradigma que era estabelecido naquela área, naquele momento. Nós tínhamos essa lacuna, esse desbalanço em relação ao que era a gestão de risco, como a gestão de risco poderia ser compreendida e estudada. E isso, logicamente, traz um reflexo para as pesquisas da época. Se a gente olhar um pouco para essa época, principalmente antes da crise financeira global, a gente vê diversos atores demonstrando elementos parciais dessa gestão de risco. Por exemplo, que gestores acreditam que os riscos estão bem controlados se eles têm mais controles internos, né? E aí isso leva à ideia proposta pelo Mike Power da gestão de risco de tudo, né? Da expansão desses controles e dessas parametrizações para inúmeros setores e inúmeras áreas econômicas, enquanto que a concentração realmente do gestor de risco, da técnica de gestão de risco, estava focada principalmente em aspectos financeiros, no aspecto de evidenciação, empresas financeiras, ou seja, o risco demonstrava-se mais forte ou mais maduro, principalmente na área das instituições financeiras. E havia uma dificuldade muito grande de adaptar esses modelos financeiros para outras empresas. Muitas vezes, quando os autores procuravam entender de que forma que esses modelos, né, que seriam bons para as empresas, poderiam ser adaptados para empresas não financeiras, verificava que o custo-benefício dessas relações nem sempre compensava, nem sempre era interessante. Mas a maioria dessas discussões era feita também de forma teórica. Partia-se do pressuposto de que aquele ideal de gestão de risco como um agregador de valor, né, como integrador de práticas organizacionais, ele era verdade. E, principalmente nessa transição aí da crise financeira, os autores começam a salientar a necessidade de compreender mais empiricamente qual seria realmente a agregação de valor trazida pela gestão de risco, o que seria a gestão de risco na prática. Então, inclusive, no meu mestrado, em 2010, 2011, eu trato um pouco como as melhores empresas brasileiras teriam uma certa maturidade de gestão de risco e como elas viriam, né, como os gestores percebiam a influência dessa gestão de risco para a melhoria de desempenho. Então, basicamente, essa é uma visão do passado. A gente vê a gestão de risco ainda focada nesse aspecto financeiro, quantitativo, um tanto quanto limitado, né? E a gente precisa entender que esse tema ele tem evoluído, ele tem mudado, e, enfim, essa é basicamente a segunda parte da minha pesquisa. Se alguém quiser fazer uma interrupção, fique à vontade, senão eu vou seguir. Eu espero manter aí o tempo mais ou menos que eu tinha previsto, mas o hoje, né, o que eu trago do agora nesse tema, na verdade, é uma discussão que vem do tempo da minha proposição de doutorado, né, as discussões em relação à crise financeira global e essas mudanças de proposição dentro da gestão de risco. Então, como eu relatei num artigo apresentado no Congresso da USP em 2013, há uma necessidade dentro dessa proposição de gestão de risco que sai de elementos financeiros para não financeiros, elementos concretos para um tanto quanto abstratos nas relações humanas, de entender uma mudança da gestão de risco de algo concreto, de algo sólido para o líquido. E eu tento
descrever essa necessidade de mudança, principalmente por meio de algumas análises paradigmáticas, né, e mostrando como essas pesquisas que voltavam-se para elementos de crédito, de mercado, de evidenciação operacional, e, enfim, de uma visualização de fora das organizações do que seria a gestão de risco integrada, ela sofre um desafio ainda maior com a crise financeira, que propõe uma visão de cultura, de apetite, ou seja, de elementos ainda mais abstratos para a consecução desse objetivo de prever o futuro. Essa evolução, então, da gestão de risco estratégica, como de outras técnicas contábeis, ela mostra uma evolução, uma tendência de adaptação dessas técnicas frente às dificuldades presentes na sociedade e de implementação da técnica, né? Elas salientam, então, a dificuldade que tanto a contabilidade como a gestão de risco elas enfrentam ao tentarem serem implementadas e inseridas dentro do ambiente organizacional. E, na verdade, o que essa indagação inicialmente teórica que eu trouxe, né, e que eu desenvolvo até um certo ponto até hoje, ela salienta que a regulação, né, os procedimentos, a ideia de compliance, de guias, né, ela é limitada, a lei é limitada, a ideia de que a gestão de risco vai seguir esse modelo ideal é limitada. E a limitação ela se torna ainda mais presente quando a gente pensa na crise financeira, onde empresas ou bancos, né, extremamente grandes e poderosos, eles desafiam, inclusive, o sistema para obtenção de lucros maiores, né, muitas vezes concentrados numa parcela muito pequena da população. Enfim, esse questionamento que é trazido, essa crise, né, essa nova crise depois da Enron, vamos dizer assim, que é trazida para desafiar os postulados da gestão de risco, elas levam, então, a autores da área, inclusive a Harvard Business Review e a Accounting Organization Society, a publicarem edições especiais que tentam entender um pouco melhor a gestão de risco e acabam criticando esses modelos, né? Trazem limitações desses modelos. E o maior questionamento, então, desses autores com o passar do tempo é qual seria a diferença entre esse modelo teórico ideal e as reais práticas de gestão de risco dentro da organização. E se o risco ele tem sofrido críticas, né, e ele tem, de certa forma, respondido a essas críticas, o que torna essa ideia de gestão de risco tão persuasiva? Por que ela ainda está em uso? Esses são só alguns dos questionamentos que dão origem a várias pesquisas nessa área e mostram a necessidade de aprofundar um pouco mais na organização, deixar de ver a organização de longe e começar a chegar mais perto. Entender de que forma que esses atores sociais eles se relacionam, quem são realmente esses atores e de que forma que esses atores que teoricamente seriam fortes fazem parte da realidade dessas organizações. Então, com base nessa ideia quase antropológica, é que eu entro no meu doutorado tentando entender o que seria essa gestão de risco na prática, o que a Annette Marques, da London Business School, hoje Oxford, traz como o entendimento, a compreensão da gestão de risco em ação. E quando esses autores, esses pesquisadores se debruçam para entender as práticas de gestão de risco em ação, eles começam a verificar alguns elementos. Por exemplo, organizações diferentes teriam gestão de riscos diferentes. Por quê? Primeiramente, acredita-se que isso é por conta de elementos contingenciais que fazem parte de cada ambiente, de cada setor, que influenciariam essas organizações. A Margaret Woods publica um livro, então, tentando entender como organizações de setores diferentes teriam pressões diferentes, contingências diferentes e responderiam criando gestão de riscos diferentes dentro desse contexto. Porém, a Annette Marques, dentro de um estudo no setor financeiro, demonstra que, na verdade, dentro do mesmo setor, existem algumas diferenças. A minha proposição, então, é entender as diferenças que eu observava como gestor, como consultor de gestão de risco, na época, dentro das próprias organizações. Por que existem essas tensões em relação à gestão de risco? Por que, quando nós falamos em risco dentro da organização, pessoas diferentes vão entender o risco de forma diferente? Isso
é dentro ou fora da organização, né? Ou qualquer organização. Se nós falarmos de uma forma ampla com indivíduos, nós vamos ver que a concepção de risco é bastante diferente. E a seleção do que é risco, de como definir risco, é bastante diferente. Então, com base nas proposições de Laclau e Murphy, e mais especificamente na lógica da explicação crítica de Glynas e Howard, eu começo a estudar, então, as lógicas como condições que fariam essa prática de gestão de risco tanto possível quanto vulnerável. E, na verdade, com o passar do tempo, a gente começa a entender que essa possibilidade, vulnerabilidade das práticas de gestão de risco, a robustez e a flexibilidade da gestão de risco permitiria inúmeras formas de construção de risco, trabalhos de risco e comunicação de risco, que dão origem, então, a outras áreas de pesquisa dentro desse tema. Basicamente, o que é esse entendimento? Esse entendimento trazido depois da crise, trazido por meio da compreensão das práticas de gestão de risco. É que, do lado de fora, essa gestão de risco ela vai seguir esses modelos, essas regulações, ela vai tentar espelhar ou representar o que seria essa gestão integrada de risco. E aí, se nós entendermos cada uma dessas práticas, cada um desses componentes de gestão de risco, eles teriam subcomponentes que estariam presentes na maioria das organizações. Então, para entender a gestão de risco de fora é muito difícil, porque a gente vê práticas quase homogêneas, práticas padronizadas, inclusive por conta dessa influência de melhores práticas e de regulações sobre o tema. Porém, se nós aprofundarmos um pouco mais nos atores que fazem parte dessas práticas cotidianas, diárias, que mobilizam essas ferramentas, mobilizam essas práticas para entender e tomar decisão, enfim, criar, inclusive, relações de poder dentro da organização, a gente começa a entender que, dentro dessas organizações, no caso no banco que eu estudei, existe uma certa comparabilidade na ideia de gestão de risco entre gestores de risco, né, e alta administração. Então, numa visão centrada quase na gestão de risco, a gente não vai perceber muita diferença do que seria realmente a gestão de risco, esses riscos que as pessoas estariam considerando. Porém, se nós expandirmos a gestão de risco, inclusive com base nesse modelo de gestão de riscos integrada, Enterprise Risk Management, nós vamos compreender que a percepção, a visão, a definição de risco vai variar muito de setor para setor, de nível hierárquico para nível hierárquico. E esse pressuposto da minha pesquisa ele é confirmado com base na minha pesquisa empírica, né, que tenta romper um pouco essa barreira que tinha sido estabelecida dentro da academia, que era um foco exclusivo na gestão de risco. E o que eu consigo entender com base nesse rompimento, né, dessa expansão da gestão de risco como uma técnica que de certa forma, difundida ou tenta se difundir em cada organização. Com base na análise de 6 meses, né, de etnografia, tentando entender as práticas presentes, passadas, né, e o que manteriam essas práticas, eu consigo, por meio da análise de discurso, problematizar essas práticas e entender que o presente é um efeito do passado e de alguns elementos individuais ou organizacionais que comporiam, né, essas práticas de gestão de risco. Isso permite, inclusive, criticar até que ponto que essas práticas seriam boas ou não, aplicáveis ou não para essa organização. Basicamente, com base nessa proposição de Laclau, e nessa ideia de hegemonias, né, de sedimentações e normalizações nas práticas de gestão de risco, a gente compreende que a prática de gestão de risco seria formada por outros pilares, outros pontos de referência que dariam sustentação e legitimidade a essas práticas. Ou seja, a ideia de melhores práticas trazidas tanto por regulações nacionais e internacionais, a ideia de independência dos atores em relação ao objeto, né, essa dissociação do risco em relação ao sujeito, que também estaria ligado à objetividade desse processo, ou seja, a concepção matemática e sistemática desse processo, que traria, então, aquela segurança que o ser humano procura e uma visão profissional desses atores, né? Enfim, estou tentando simplificar aqui um capítulo de algumas
páginas da minha tese, mas basicamente o que falta nessa figura aqui é o que muitas vezes a gente não ouve em relação a esses pontos de referência, que são exatamente aquelas vozes silenciosas, como estariam o Laclau, né? Aquelas vozes silenciadas, ou seja, os argumentos contra-hegemônicos. Ou seja, a gestão de risco é melhor para quem? É melhor prática para quem? Né? Até que ponto que esse indivíduo realmente é independente? Será que ele não precisa de colaboração? Até que ponto que ele realmente é objetivo? Será que ele está excluindo a própria subjetividade, a sua percepção, as incertezas? Até que ponto que esse processo realmente é sistemático? Como é que a gente vai lidar com o não esperado? Né? E a segurança que teria sido pressuposta pela gestão de risco? De que forma que ela se mantém depois da crise global? Profissional? Será que ele realmente é profissional? Será que ele sabe tudo em relação ao futuro? O futuro da organização como um todo, de todos os setores? Então, vários desafios são apresentados por atores ao longo dessa etnografia sobre as práticas e a formação dos experts em gestão de risco, que, na verdade, demonstram que os discursos dentro dessa empresa sofrem conflitos contra-hegemônicos. Ou seja, o C-suite team, né, a alta administração, o CEO, o CFO e todos os outros, eles tentam contra-argumentar essas proposições trazidas pela gestão de risco. Gestores também, os pares, né, tentam mostrar deficiências nessa proposição, e até mesmo subordinados ou os profissionais da área operacional tentam mostrar que, na verdade, a gestão de risco dentro dessa organização, que seria agregador de valor, que seria a solução de problema, na verdade, ele não está suportando, né? Não está dando suporte a tomar decisão, ele não está pensando na sustentabilidade da organização, está pensando na sustentabilidade própria. E por pensar na sustentabilidade própria, muitas vezes ela propõe práticas que não se adequam à realidade da organização, que se assemelham muito a práticas antigas como a auditoria. Então, a gente vê que essas práticas, embora falem em alta voz de todas as suas qualidades, elas muitas vezes esquecem das suas fragilidades, né? E acabam sendo desconectadas realmente das práticas organizacionais. E por que isso? Né? Logicamente, essas críticas elas são respondidas também pela gestão de risco, e começa a se criar esse jogo de culpa, da culpa é de quem, por que a gestão de risco não está funcionando aqui, se a regulação é tão boa, né? Se a gente recebeu o treinamento desses consultores internacionais renomados, alguém tem um problema, o problema não está comigo, está com você, e a gente começa a ver o que eu chamo, na minha pesquisa, de um battlefield, de um campo de guerra se instaurando dentro dessa organização. Então, você se pergunta, olha, essa prática está presente na organização há pelo menos 15 anos. Será que sempre foi assim? Então, para entender a cultura de risco hoje de cada organização, é importante olhar para o passado. E olhando para o passado, então, a gente começa a verificar que a gestão de risco inicialmente é proposta como uma solução. Solução para os problemas da organização em relação à privatização, ineficiências públicas, né, por meio de controles internos. E essa ideia é expandida, então, e abraçada pela auditoria, por meio da concepção de riscos operacionais, que também traz outras soluções, tanto para a técnica quanto para os problemas organizacionais. E então é expandida novamente para a gestão de risco integrada, e então chega no cume, né, que é experimentado durante essa pesquisa, que seria a proposição de cultura. Então, a gente vê que há uma batalha, a gente vê que, de certa forma, essa batalha e essa tensão nem sempre existiu, ou nem sempre existiu de uma forma tão severa, e a intenção, então, é entender por que essa batalha se originou, né? O que criou esse campo minado. Então, entendendo as práticas ideais de gestão de risco, ou seja, o discurso hegemônico, a gente entende que o risco seria a solução para o inimigo, né? A incerteza, a indeterminação dos futuros incertos. E esses riscos também, né, essa proposição de risco, ela se fundamenta em outros pontos de referência, assim como a incerteza se fundamenta em relação a outros pontos de referência. E quando nós entramos dentro do ambiente organizacional, a gente vê que a gestão de risco, então, é proposta como uma solução para o inimigo, que seria inicialmente a privatização
desse banco, um banco público, né, um banco de desenvolvimento no Brasil. E esse inimigo que seria a privatização solucionado, né, contido por meio de proposições novas, melhores, profissionais e eficientes da gestão de risco, fundamentadas, então, nesses elementos do risco, receberiam um suporte regulatório por meio de treinamentos e receberiam um suporte da alta administração que ocasionaria, então, o suporte interno. E, consequentemente, né, aquele inimigo opositor do sucesso e do futuro desse banco seria, então, minimizado e parcialmente contido. Então, a gestão de risco surge como uma proposição válida para esse banco. Porém, com o passar do tempo, esse inimigo começa a mudar. A gestão de risco se expande para a auditoria, o inimigo agora é a fraude. A gestão de risco, então, propõe outros pontos de referência para inserção e o alinhamento da gestão de risco com a auditoria, e esses elementos, então, tentam conter o que seria esse inimigo chamado fraude, fazendo novamente referência a possíveis ameaças vindas tanto da incerteza quanto da privatização. Com base, então, nessa proposição, a gente vê que começam a existir algumas tensões. A gestão de risco pressupõe uma certa punição para atores internos e essa tensão ainda é minimizada por conta do suporte da alta administração. Então, na expansão desses elementos hegemônicos, a gente começa a ver que os inimigos estão mudando. O inimigo da gestão integrada de risco seria antigas práticas de risco, práticas tradicionais de risco, auditoria. Né? E, novamente, esse elemento, sustentado pela regulação e pela alta administração, ganha legitimidade dentro da organização. Até o ponto que você começa a ver que, na proposição em si, alguns elementos são conflituosos. Como é que esse gestor de risco ele pode ser tanto independente como exigir cooperação, por exemplo? Né? Então, há algumas fragilidades dentro dessa proposição e, novamente, da proposição original da gestão de risco que começam a desafiar a sua perpetuação dentro das organizações. Até um ponto que, quando essa proposição de cultura de risco é passada, o inimigo, na verdade, não só a crise financeira global, como a gestão de risco em si, como elemento falho, né, como elemento deficiente dessa gestão e da gestão das organizações. Isso traz inúmeras tensões, né, tanto da concepção do termo, como também da sua implementação na organização, de forma que a gestão de risco deixa de ter esse suporte da alta administração e deixa, por meio de uma regulação um tanto quanto abstrata, ainda não fundamentada, para responder uma crise financeira a nível global, de ter uma sustentação realmente firme do que seria essa cultura de risco, de como ela seria obtida. Enfim, há uma literatura vasta sobre o tema, mostrando por que esse tema não se sustenta. E uma das questões, logicamente, é essa ideia de cultura, que é difícil mensuração, né? Difícil alinhamento com as proposições iniciais. Então, isso gera todos os conflitos que a gente verificou na batalha que a gestão de risco estava travando. E por que ela se perpetua, então? Por que a gestão de risco se torna tão interessante? Por que ela não é abandonada? Com base nesse modelo do Glynas e Halter, a gente percebe que os indivíduos e organizações vão criar mitos, fantasias para manter essa gestão de risco. Que mitos? Que ponto de referência tem esse mito? Basicamente, essa ideia de necessidade, importância de se prever o futuro e de estar em conformidade com as melhores práticas, de passar uma ideia objetiva do futuro, né, que agregue valor, que tenha um crítico independente que traga segurança. O grande problema, na verdade, é que essa proposição contínua, né, essa flexibilidade da gestão de risco sempre propor novas soluções, melhores soluções, né, soluções para os problemas da organização, muitas vezes ela legitima soluções de fora dessa organização. Ou seja, a organização, em vez de pensar nos seus problemas endêmicos, né, contextuais, elas começam a pensar nas soluções para os problemas de uma forma um tanto quanto macro, abstrata, que não traz realmente uma solução efetiva para os seus problemas. Recentemente, né, tentando entender o porquê que esse elemento não foi abandonado, em contato com esses atores organizacionais, eu percebi que a gestão de risco deixa de enfatizar a cultura para enfatizar a ideia de compliance. Né? Então,
Ainda essa ideia trata do inimigo, que é a crise financeira global, né? Mas a ideia de cultura é desenfatizada ou minimizada ou diminuída um pouco nessa discussão, embora ainda haja alguns conflitos. Mas isso o desenvolvimento dessa pesquisa que precisa ser feita, né? Eu preciso coletar mais dados para saber de que forma que essa ideia de compliance tem sido sedimentada, normalizada nessa organização. Basicamente, o reflexo que a gente vê na pesquisa, então, de contabilidade, de gestão de risco, após o período da crise financeira, é que há uma tendência de entender as práticas de gestão de risco tanto do entusiasmo quantitativo quanto de um ceticismo quantitativo e, na verdade, essas culturas de riscos, né, essas práticas calculativas, ou culturas calculativas diferentes, elas vão ser determinadas exatamente como esses riscos experts no risco, né, determinam limites para o seu trabalho, que vão dar autoridade, legitimidade, excluir certos elementos que eles acham que não podem, não vão conformar, né, não vão atender aos pressupostos dessa gestão. Vários elementos têm sido trazidos dentro da pesquisa como facilitadores desse processo, principalmente a difusão dos modelos do COSO, né, o alinhamento da auditoria no papel da gestão de risco, que, embora torne alguns riscos visíveis, produz também outras incertezas, e os atores começam a demonstrar, mais recentemente, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, que a gestão de risco tem sido realmente um aspecto complexo dentro das organizações, que as culturas de risco têm coevoluído e sendo reestruturadas ao longo do tempo, de acordo com as práticas diárias dos atores organizacionais, e que essa integração, muitas vezes, é desintegrada, né, por conta da dinâmica de elementos residuais que causam pedidos de mudança para essas práticas. Mais especificamente, a gente percebe que tanto a técnica como os atores que fazem parte dessa técnica, eles permitem a blindagem em relação a algumas críticas por tornarem alguns riscos puros ou impuros, né, visíveis ou invisíveis. E, mais recentemente, a gente vê uma tendência de análise do que seria o risk talk, né, os aspectos comunicativos dessa construção, que então criariam uma dependência de elementos comunicativos dentro dessa construção de gestão de risco. Então, basicamente, essa é a percepção da academia até o Covid, né, até esse risco maior que nós enfrentamos. Então, se nós olharmos para o futuro, o que nós percebemos? Primeiramente, é difícil. Eu acho que seria um tanto contraditório falar do futuro frente a tudo que eu já apresentei, né? Então, vamos tentar salientar tendências e perspectivas, né? Tentar ver essa onda que vem se formando, muitas vezes, na academia e na área prática. Eu ainda trabalho com o Instituto de Gestão de Risco aqui em Londres, né? Trabalhando com inovações nessa área. Então, muitas vezes eu tenho esse acesso os profissionais de risco, tanto quanto os acadêmicos. E as tendências perspectivas que eu vejo nessa área, com base, né, também nessas discussões, inclusive, do World Economic Forum, é que há uma tendência, sim, de lidar com riscos que são eminentes na sociedade, riscos climáticos, riscos digitais, riscos pandêmicos, riscos, inclusive, geopolíticos, né, em relação a armamentos, enfim. E a grande dificuldade de lidar com esses riscos é que eles são um tanto quanto incertos, eles são riscos extremos, que muitas vezes não há uma base de dados realmente para trabalhar com a mensuração de cada um desses riscos. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, de entender o impacto e a probabilidade real desses riscos. Muitas vezes, inclusive, há um viés de viabilidade nesse processo por conta de alguns riscos, né? Por exemplo, você vê agora em 2021 as doenças infectocontagiosas, né? Ganhando uma relevância maior nesse fórum. Na verdade, esses questionamentos de como lidar com esses riscos extremos trazem, então, vários questionamentos para a área de pesquisa que, muitas vezes, ainda não há uma resposta. Esses questionamentos, muitas vezes, se direcionam exatamente para como gerenciar esses riscos que a gente não pode prever,
né? O que fazer quando todo o processo de planejamento, né, de playbook, de práticas para responder para essas crises não estão prontas para lidar com riscos como a pandemia. E, na verdade, a gente vê que a maioria desses riscos, e aí vem uma nova nomenclatura dentro desse contexto, que seria como lidar com os riscos novos, os riscos contemporâneos, os riscos emergentes. Cada autor ainda tem utilizado uma conceituação diferente, inclusive, para tratar desse tema. Então, são riscos eminentes, né? São riscos extremos, são riscos emergentes, eu acho que é um conceito que eu gosto de usar nesse sentido, que trazem desafio para essa conceituação inicial da gestão de risco, que trazem desafios para a sua gestão atual. Então, qual o problema nesse sentido? O problema é que o ambiente que se apresenta na contemporaneidade é um ambiente imensamente volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? O que foi chamado de um ambiente VUCA, e esse ambiente VUCA traz dificuldades, né, para essa evolução da contabilidade, da gestão de risco e para o tratamento desses riscos que estão à nossa frente. Né? Eles trazem dificuldades tanto para a contabilidade gerencial como para as práticas de gestão de risco que já foram estabelecidas. E, por conta desses desafios, inclusive, há uma tendência, né, alguns questionamentos, se realmente a gente deveria estar fazendo a gestão de risco ou a gente deveria estar procurando obter a resiliência das organizações. Né? E, como eu disse no início dessa apresentação para a Carol, né, isso me leva a questionar em 2019 como que as companhias estariam adaptando esses modelos de gestão de risco para se tornar mais resilientes em relação à crise. Né? E o que mudou, inclusive, esse é um trabalho que eu estou fazendo ainda com CIMA, o que mudou em relação ao Covid. Então, essa segunda pergunta eu ainda não tenho uma resposta, mas a primeira a gente vê algumas coisas acontecendo. Né? Primeiramente, a gente vê uma expansão muito grande da ideia de resiliência em inúmeros órgãos profissionais e consultorias, enfim, uma explosão dessa ideia de resiliência, principalmente o que seria uma resiliência operacional, por conta, inclusive, da influência do Banco da Inglaterra, que traz a ideia da gestão da resiliência operacional como um pressuposto para as instituições financeiras. Então, novamente, a gente vê as instituições financeiras impactando no que seria tratado nesse modelo de resiliência, nesse modelo de gestão de risco, né? E diversos modelos, então, diversos formatos em que são apresentados como gerir, como criar essa resiliência. Basicamente, então, tentando entender o que seria a resiliência, como uma resiliência seria gerenciada, eu começo a questionar gestores no Reino Unido e começo a ver o que seriam os direcionadores dessa resiliência. E a gente entende, por meio dessas análises preliminares, que muitas vezes falhas passadas, tanto setoriais quanto institucionais, têm gerado essa tendência de aprofundar um pouco mais na resiliência. Algumas regulações setoriais, né, têm influenciado nisso. Uma evolução da ideia de gestão de risco, inclusive, atrelada à ideia de resiliência, suportada pela autogestão, tem influenciado para melhores compreensões e uma discussão mais fluida em relação à resiliência. E, muitas vezes, um aspecto pessoal do gestor de risco. Basicamente, e aí é uma análise preliminar ainda, tá tudo sendo analisado mais a fundo, a gente vê os gestores de risco olhando para o passado, né, ainda presos a esse modelo cartesiano, newtoniano, mecânico, de como a gestão de risco poderia responder a esse imperativo da necessidade de resiliência das organizações frente às crises, e considerando muitas vezes essa ideia de resiliência como um novo estágio, uma sofisticação desse processo. E mostrando que muitas vezes, por entender que o passado poderia prever o futuro, ou seja, uma continuidade das práticas organizacionais, eles continuam dançando com a música, né? Eles acham que somente depois de uma grande ruptura, e aí por isso o estudo com o Covid, que essas práticas seriam vendidas, né, ou aderidas ou implementadas de forma mais fácil. Um olhar para a alta administração vê que há um interesse da alta administração de criar algum mecanismo para olhar para o futuro, né? E que necessariamente não precisa ser chamado de resiliência, pode ser chamado de agilidade, mas o importante é entender
como possíveis ameaças e oportunidades estariam impactando essas organizações e o que estaria por vir, né? O que seria essa visão mais ampla, mais complexa da realidade, em que os membros desses comitês de auditoria, de diretoria, né, poderiam pensar o impensável, o impalatável, né? E a gestão de risco traria, então, formas de gerir soluções para esse processo. Então, a gente vê uma dificuldade, muitas vezes, da gestão de risco, preso a esses modelos do passado, né, tradicionais da gestão de risco, de influenciar nessa alta administração, influenciar na estratégia da gestão. Então, a gente vê algumas empresas que seriam menos maduras, né, presas a essa ideia do passado, empresas mais maduras pensando, inclusive, na resiliência como um promotor da integração, não só da gestão de risco, mas da gestão de risco com inúmeras práticas preventivas e protetivas nas empresas e como integrador de indivíduos, departamentos e níveis hierárquicos, né, um facilitador dessa integração, ou seja, um conceito que poderia ser, inclusive, mais bem aceito do que o risco que traz essa ideia de perda. A resiliência traz uma ideia de oportunidade. Então, enfim, alguns gestores eles mostram a resiliência como realmente esse próximo passo, né? E com base nessa visão, em 2021, agora, acho que foi em março, abril, a gente publicou esse guia, né, para os gestores de risco, mostrando que para a obtenção desse resiliência organizacional, a gente precisaria integrar a gestão de risco com outras práticas a nível operacional e pensar também aspectos estratégicos da resiliência. A grande dificuldade hoje em dia, que é o trabalho que eu estou fazendo com o CIMA agora, é entender de que forma que a gente poderia criar esse painel de controle, né? Como é que a gente poderia criar métricas para a consecução desses objetivos, né? Enfim, tornar essa ideia de resiliência mais palpável, né? De certa forma, tornar ela mais concreta, embora a gente saiba que ela sempre vai ter que ser flexibilizada ao longo do tempo. Mas essa visão, ela traz um entendimento de que a resiliência, além de operacional, né, como é proposta pela regulação, ela também precisa ser estratégica, ela precisa entender os objetivos da empresa, ela precisa tentar facilitar que esses objetivos sejam alcançados de uma forma mais fácil. E isso reflete, na verdade, umas tendências de pesquisa atual, né? Eu vou correr um pouco, porque eu acho que meu tempo já está acabando, né, Daniel? Mas só tratando um pouco de duas pesquisas que foram trazidas por autores altamente conceituados nesse setor. A ideia de gestão de risco hoje é entender de que forma que a gente pode fazer a ponte entre estado de normalidade e estado de crise. O que vai direcionar, né, vai ativar esses mecanismos de mudança na forma como o risco é organizado. E esses autores que vêm publicando muito, né, nessa área, eles trazem estratos de pesquisa, né, uma pesquisa que é prospectiva, né, traz a gestão de risco antes do problema, durante o problema, e algumas pesquisas que trazem a gestão de risco depois do problema. O que esses autores salientam é que, muitas vezes, essa visão de tempo ela não é trazida. De que forma que essas empresas se adaptam ao longo do tempo? De forma que elas pensam no problema antes de ocorrer, durante o acontecimento e depois do acontecimento. Então, há uma fragmentação ainda muito grande na forma como a literatura lida com o tema e, inclusive, elas ignoram muitas vezes as tensões associadas com cada um desses momentos, das transições para cada um desses momentos. Basicamente porque ela parte da tendência de entender que a gestão de risco é algo singular e estável, né? Então, esses autores eles salientam a importância de entender como essas organizações vão mudar, né, em risk cycles ao longo do tempo, né, e salientar, inclusive, esses aspectos políticos e de translation, né, de tradução de riscos que estariam muitas vezes presentes no futuro das organizações para a consecução dos seus objetivos. Enfim, o que a gente vê é que a realidade é muito mais complexa, né? O papel da gestão de risco vai estar inserido dentro de diversas outras técnicas, e essa é a tendência para lidar com a crise, né? Muitas vezes a gestão de risco vai ser um instrumento extremamente importante antes da crise, mas muitas vezes depois da crise ela vai ter que ser parcialmente substituída pela gestão de crises e de continuidade de negócio. A gente tem uma
uma vasta literatura tentando entender, inclusive, questionamentos trazidos por editoriais de jornais de alto impacto, tentando entender qual a relação da resiliência com a crise, com a continuidade, com o risco, enfim. A gente vê, então, que o reflexo do Covid para essas pesquisas é que há um interesse maior nesses riscos emergentes, há um interesse maior para o entendimento das anomalias, há um interesse maior para entender as falhas de adaptação, né, inclusive a confiança exacerbada na eficiência. Há uma relevância desse conceito de resiliência, né, como possível solução para essa técnica, né, e para o futuro desse modelo de gestão. E há uma tentativa, muitas vezes, desses gestores, desses atores organizacionais, por meio de processos de tradução do que é não familiar, né, do que é não entendível, do que é não alcançável para algo familiar. Então, há esses pontos de referência, o que é compreendido como ecologias de risco, né? Essas redes de inter-relação do risco com outros elementos organizacionais que tendem a evoluir ao longo do tempo. Enfim, a jornada parece grande. Eu acho que a previsão do futuro tem sido uma tendência, uma dificuldade da sociedade humana, mas é importante que a gente entenda, eu acho que é basicamente essa a proposição da minha pesquisa, que por meio do entendimento da teoria e por meio desse entendimento da prática, nós, como pesquisadores da área contábil, nós podemos trazer um impacto, talvez para entender esse painel de controle, talvez para entender o que pode ser mensurável ou não, talvez para salientar a discussão que é necessária para entender o futuro. Né? Talvez a gente não tenha um impacto a nível global, mas o impacto a nível local pode ser possível e talvez seja o almejado. Né? Então, basicamente, essas são algumas referências, e existem outras, se alguém quiser entrar em contato comigo. Eu agradeço muito ao apoio do Daniel e do Cláudio nesse processo, deixo à disposição de todos os presentes meu e-mail para futuras conversas e abro espaço, então, para perguntas. Né? Eu passei um pouco do tempo, mas espero que a gente tenha tempo suficiente para discutir um pouco mais, trocar ideias sobre essa temática. Obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Excelente apresentação. A gente tem 20 minutos para o debate, né? Então, eu acho mais interessante, se o Daniel concordar, a gente tentar abrir para o público primeiro, né? Para ver se alguém tem algum questionamento, algum comentário que gostaria de fazer para o Rodrigo. Então, vocês teriam alguma... Acredito que a gente possa também até abrir o áudio, quem quiser perguntar, usando os meios tradicionais, falando, né? Ou no chat também, se quiser, tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para o Rodrigo? Enquanto vocês vão pensando, né, eu posso começar também, né? Foi muito interessante a sua visão do passado, presente e futuro, que foi me relembrando também várias coisas que a gente vem estudando, né, na área de contabilidade gerencial desde o começo. Assim, eu me lembro, me fez reportar muito bem um artigo do Bob Scapes, né, Never Mind the Gap, né, que ele faz uma discussão mostrando a ideia da teoria neoclássica influenciando os livros de contabilidade, né, a divergência teoria e prática, né. Então, o que você foi falando de ideia de path dependency, né, questões políticas, poder, né, essa questão das melhores práticas, né, isso está muito, vai acender a luz assim na minha cabeça, lembrando também do meu doutorado, principalmente desse artigo do Bob Scapes, que impactou muito assim no meu entendimento acadêmico, digamos assim, das práticas de contabilidade, etc. Né? Então, é bastante interessante, né, essa visão que você trouxe aí, né, mostrando bem todos os aspectos que influenciam, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você em relação a isso, né? O que é a sua percepção em relação a esses frameworks, né, do COSO, por exemplo? Porque até no seu doutorado, na sua visão mais, digamos, chamada antropológica, através da etnografia, né, você observou vários fenômenos únicos na organização e o framework, por a própria característica, é uma coisa geral, né? Eu gostaria de ver a sua percepção. Você até colocou em alguns dos comentários, né, que a teoria, né,
os frameworks, né, ajudaram a propagar a gestão de risco, né? Então, eu queria ver a sua percepção em relação a isso. Esses frameworks gerais, onde são tratados como best practices, é uma coisa que ajuda os gestores na implementação ou é uma coisa que atrapalha ao mesmo tempo? Qual seria a dinâmica disso aí, né? Porque isso aí também me impulsionou a fazer minha linha de pesquisa, que é o processo de adaptação, né? Então, eu queria ver a tua percepção em relação aos livros textos na área de contabilidade, na área de gestão de risco, né? E o papel desses frameworks, né? E como você incorpora isso nas suas consultorias, digamos assim, né? E até onde você pode ir com esses frameworks. Eu acho que há uma visão tradicional, muitas vezes, nos livros de gestão de risco, né? Tanto quanto mecânica, de controles para minimizar riscos operacionais, de modelos que vão poder fazer o desenho, que vão poder modelar realmente o comportamento de aspectos de crédito e de mercado. A grande dificuldade, para mim, essa discussão que eu tive recentemente com um professor da Finlândia, é que não há uma pós-auditoria. A gente pensa naquele modelo como funcionando, mas muitas vezes não há uma análise daquele modelo realmente prevendo o futuro de certas práticas. Então, esses modelos acabam sendo adaptados e acabam sendo ajustados ao longo do tempo. E eu acho que muitas vezes a gente não vê isso dentro dos livros, né? Ainda uma visão altamente quase normativa do que seria a gestão de risco. Talvez abrangendo alguns temas diferentes, né? E eu estou sendo extremamente reducionista, livros muitas vezes didáticos, pedagógicos sobre o tema. Com certeza existem livros mais críticos para pesquisas acadêmicas e tudo, mas as melhores práticas, como você disse, muitas vezes trazem uma visão muito engessada e um tanto quanto, sabe, não adaptável, né, do pacote pronto do que seria a gestão de risco. E aí eu acho que não é bom nem ruim, eu acho que depende muito da organização que você está lidando. Por exemplo, se você está tratando de um grande banco com a prática avançada de gestão de risco, muito provavelmente as melhores práticas elas vão servir como um balizador. Se eles operam em mercados internacionais, isso vai funcionar como balizador. O grande problema é muitas vezes você tentar encaixar esses modelos que foram criados para ambientes diferentes dentro da organização, muitas vezes de pequeno porte, dentro da organização que não é financeira, dentro da organização que, mesmo financeira, muitas vezes não tem a robustez e as condições de criar um setor e treinar indivíduos para gerir a gestão de risco no estado da arte. Porém, essa regulação e esses consultores, enfim, é uma rede de inter-relação um pouco maior, que eu trago, inclusive, na minha perspectiva da tese, eles perpetuam essa ilusão de que essas melhores práticas são o objetivo a ser alcançado, né? Que esse estado da arte é o objetivo a ser alcançado, que esse modelo mais sofisticado representa uma certa segurança para essas organizações. Então, cria esse mito que, de forma quase cega, esses modelos internacionais ou modelos de outros países ou modelos de outros setores deveriam ser difundidos e perpetuados como quase uma panaceia dentro dessa visão de controle do futuro. E eu acho que o Covid e esses riscos extremos eles estão nos provando é que nós não estamos preparados, né? Nós estamos criando soluções, essas soluções estão sendo adaptadas, estão sendo revisadas. Então, olhando para o passado, muitas vezes é difícil a gente visualizar isso. Quando o modelo já está implementado, pronto, sedimentado, normalizado dentro da organização, você vai chegar lá e você vai achar ordem, é como se, né, tudo fosse harmônico. Porém, se você estuda a construção desses modelos, os conflitos, essas relações interorganizacionais, aí você consegue ver realmente que precisa ser melhorado, né? Muitas vezes é a comunicação, muitas vezes alguns elementos que adaptam ou não. Então, eu
não posso, inclusive, te dar uma solução universal para esse problema. A grande proposta da pesquisa, da minha tese, inclusive, é que essas organizações entendam a maleabilidade desse termo e desse tema e que aceitem ou se emancipem realmente para adaptar esse tema à sua realidade, né? Se permitam adaptar esse tema à sua realidade, às suas necessidades específicas locais. Eu acho que esse é o importante para a gestão de risco, importante para a contabilidade também, né? Para todo esse modelo da contabilidade, o balanço scorecard, enfim, tantos outros, entender que cada um desses modelos eles podem até trazer o que seria o melhor, mas cada empresa elas podem trazer alguns elementos desse modelo e tentar adaptar a sua realidade para solucionar problemas específicos, né? Não precisa ser o modelo mais sofisticado, é só realmente uma ferramenta para lidar com o problema. Enfim, espero que tenha respondido a sua pergunta, Cláudio. Beleza, excelente. Tranquilo. Obrigado. Daniel. Muito bom, Rodrigo. Obrigado, né, pela apresentação. Eu acho que você foi muito didático, né? Assim, foi brilhante. Eu acho que você trouxe os pontos de forma muito clara e suscitou muitas reflexões, né, do entendimento do que é gestão de riscos, né? Normalmente a gente está acostumado mais com a lógica quantitativa, mensuração, e você trouxe uma visão completamente diferente, né? E que é de bastante interesse da área de contabilidade gerencial. E aí, a gente tem algumas perguntas do professor Fábio, da professora Franciele, eu vou colocar para você e aí, quem tiver mais questões, fique à vontade para escrever no chat ou até levantar a mão, né, para fazer a pergunta por áudio mesmo. Então, a pergunta do professor Fábio é que, né, primeiro te parabenizou, e que uma palavra que interessa ele é a questão a palavra, né, o termo cultura de risco. E aí uma provocação é como seria a forma de pensar da contabilidade gerencial para, né, a discussão da cultura de risco da organização e como ter espaço, né, para a contabilidade gerencial no ambiente de risco, sendo, imagino aqui, uma discussão muito tratada por outras áreas, como governança, né? Então, como que você vê isso? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender que a cultura ela é formada por credos, né? Heranças, experiências de cada indivíduo, de cada organização. Então, a cultura de risco ela vai ser formada dentro da perspectiva histórica. Entender, então, como a contabilidade gerencial se inseriria nessa cultura, é entender exatamente esses anseios que existem dentro da organização para criar mecanismos para melhor tomar decisão, para tomar decisão estratégica dentro das organizações. Então, eu acredito que a contabilidade gerencial tem um aspecto extremamente importante, inclusive é tido a gestão estratégica de risco como uma evolução dentro da contabilidade gerencial, e isso é propagado somente pelo Robert Kaplan e Annette Michels, né, que fez um pós-doutorado na Harvard School. Então, a gente tem essa necessidade da contabilidade, muitas vezes, de prover técnicas de diagnóstico, enfim, de pensamento sobre esses futuros incertos. E eu acho que é exatamente essa a concepção que a gente tem que entender. Basicamente, eu acho que a contabilidade gerencial desse contexto não é só a técnica, é como a técnica, né, a ferramenta vai ser implementada dentro da organização. Então, se a gente entende como que essa nova técnica de risco, de controles gerenciais, ou, enfim, qualquer nova técnica que seja proposta, ela se insere dentro da organização, de que forma que ela obtém ou não legitimidade, eu acho que a contabilidade ela pode impactar, né, e permitir a mensuração ou não, né, o pensamento de certos elementos dessa proposição, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio, pela pergunta. A pergunta da professora Franciele também está bem alinhada, né, com o que o Fábio colocou, mas a pergunta dela está mais dentro da lógica dos modelos, né? De que forma que esses modelos, né, de gestão de riscos, eles estariam ou não conectados, né, ou em que medida, com o que a gente entende como sistema de controle gerencial, né? E aí a gente pode trabalhar dentro da lógica do modelo do Simons ou o próprio modelo do Malmi Brown, né, tratando as práticas. Como que você vê isso?
Para falar a verdade, eu tenho um pouco de dificuldade com o modelo. Eu acho que os modelos muitas vezes trazem uma solução meio empacotada, como se todos aqueles elementos do modelo deveriam ser abarcados por cada organização. O que a gente verifica, na verdade, é que a proposição de cada um desses modelos ela é ressignificada, readaptada, recontextualizada dentro de cada organização. E dentro dessa recontextualização, certos elementos do modelo eles são incluídos, certos elementos eles são excluídos, certos elementos eles são ressignificados, certos elementos eles são aceitos como verdades. Né? Então, eu acho que mais importante do que entender o modelo é como se fosse um mapa. Né? É uma simplificação da realidade, alguns elementos que muitas vezes a gente pode fazer um tick box, mas é exatamente entender como que esses atores eles aceitam ou não o modelo, como eles resistem ou não, como eles respondem a essa inserção no modelo. Eu acho que cada dia mais isso se torna mais importante, tanto para a contabilidade quanto para a gestão de risco, a fim de entender, inclusive, as limitações e os benefícios que esses modelos eles vão ter para cada realidade. Então, eu acho que mais importante do que tratar o modelo do Simon ou de qualquer outro teórico sobre o tema, entender que algumas organizações elas não vão poder abarcar todos os elementos desse modelo, né? Nem da gestão de risco, nem da contabilidade gerencial. E esses modelos vão ter que ser readaptados. Né? Então, muitas vezes a gente trata em sala de aula desses modelos como todos aqueles elementos ali que comporiam um sistema de controle gerencial, ou a contabilidade gerencial, mas na realidade, cada um desses conceitos eles são reformados, reformulados, traduzidos para as necessidades de cada empresa. E é necessário que as necessidades dessas empresas sejam consideradas em primeira mão, né, antes dos modelos, porque senão acaba gerando o que inclusive é trazido, inclusive na área de gestão de riscos, tensões. Se você tenta implantar o modelo como uma solução empacotada, porque funcionou em outro setor, funcionou em outro espaço, isso vai gerar mais tensões. Então, o modelo vai servir, inclusive, para a gente entender o que a gente enxerga, o que a gente não enxerga, muitas vezes para criar essa compreensão crítica. Mas não necessariamente deve ser um pacote fechado, completamente explorado dentro de cada organização. Né? Essa é a minha visão do modelo, não universal, mas adaptado à realidade local. Muito obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Eu tenho uma pergunta, na verdade, assim, a partir de um slide que você apresentou lá, que o conceito de risco, né, é diferente nos diferentes níveis e em relação às diferentes práticas. Eu fiquei pensando, né, qual que é o grau de dificuldade por trás para gerenciar, né? Se as pessoas entendem de forma diferente o que é risco, então as práticas vão ser completamente diferentes. Então, eu acho que agrega algo, né, uma complexidade muito grande. E aí eu fiquei refletindo se os modelos, então, de gestão de riscos, eles seriam limitados demais, né, para atingir, vamos dizer assim, os níveis operacionais, ou se eles não são comunicados pelas empresas de forma adequada a esses níveis. Então, é uma questão, né, de limitação de modelos ou de comunicação desses modelos e práticas? Eu acredito que a comunicação é um aspecto essencial dentro desse processo. Na realidade, no início dessa minha pesquisa, eu sempre imaginava assim que o grande problema da gestão de risco é que ninguém estava explicando muito bem o que era a gestão de risco para os outros atores organizacionais. E se eles entendessem realmente a relevância da gestão de risco, todos eles abraçariam e celebrariam a gestão de risco como algo fascinante, mas talvez isso refletia exatamente minha paixão pelo tema. Os atores organizacionais eles têm interesses divergentes, eles têm objetivos muitas vezes que nem sempre são convergentes, ou deveriam ser, mas não necessariamente a gente consegue criar um sistema de controle gerencial, inclusive, que façam todos os objetivos de diversos setores convergirem. Então, não é necessariamente uma falha do modelo ou da comunicação, eu acho que é mais uma falha da compreensão de que a inserção desses modelos, dessas soluções, elas têm uma natureza política.
tem uma natureza de selecionar certos elementos como importantes ou não, né? Por exemplo, quando nós selecionamos os riscos financeiros, nós excluímos tudo que não poderia ser mensurável. E muitas vezes isso que não poderia ser mensurável era, inclusive, o comportamento humano, os sentimentos, né? A espiritualidade, enfim, isso que muitas vezes sai do físico, né? O metafísico desse processo, é excluído. Mas a gente sabe que o ser humano é um ser humano muito mais complexo do que, enfim, uma máquina ou dos modelos que representariam a realidade ou a máquina. Então, é importante que a gente compreenda essa complexidade e entenda que as soluções elas vão ser sempre parciais, né? E elas vão ser sempre adaptáveis e readaptáveis e revisadas ao longo da história. Eu acho que um bom exemplo para isso, por exemplo, é como a gente lida hoje em dia com a questão climática, né? Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, e agradeço a parabenização de professora Sônia aqui, sabe, havia aquela paixão pela questão climática, ambiental, mas a gestão de risco, inclusive, não tinha resposta para isso. Os modelos estavam sendo criados, as soluções estavam sendo criadas. Então, como gerir isso que a gente não conhece, né? Depois que esse modelo é estabilizado, ele parece quase óbvio, mas antes disso, a gente está lidando com inúmeras possibilidades, né? O futuro ele não é uma linha, ele é inúmeros caminhos que podem ser abertos à nossa frente, né? Alguns caminhos mais catastróficos, outros nem tanto. Então, essa é a dificuldade da construção de modelo, da perpetuação do modelo, porque o futuro, né, o que vem no futuro, ele vai desafiar muitas vezes a concepção do modelo que foi criado numa outra realidade, né, para outras soluções de outros problemas. E, enfim, eu acho que isso é a beleza, na verdade, da nossa área, tanto da gestão de risco quanto da contabilidade. A gente precisa entender que a gente precisa, prioritariamente, responder esses anseios sociais, esses desafios sociais, e tentar se adaptar, a meu ver, muitas vezes, por meio de colaboração, né? Eu entendo de contabilidade, um pouco de gestão de risco, mas, frente a essas revoluções digitais, eu não tenho todo o conhecimento necessário. Frente a essas revoluções ambientais, eu não tenho todo o conhecimento necessário. Sociais, enfim, de pandemia, muito menos. Então, muitas vezes, reconhecer de forma humilde que a gente tem modelos que podem ser úteis, mas são limitados e vão precisar dessa crítica, dessa discussão, dessa readaptação para entender tanto os benefícios quanto as limitações. Ok. Acho que a gente está no nosso tempo, não sei se dá para responder a última pergunta. Daniel, você que controla o nosso tempo aí, você que tem um poder. Faz a última pergunta e... Eu acho que a gente pode fazer a última pergunta, né? Se ninguém falou que, né, estamos no horário, na verdade estamos, né? Mas acho que ainda temos alguns minutos aí para responder a última pergunta. Abusar mais um pouquinho do Rodrigo, né? E aí o Rodrigo, a gente pode fazer o encerramento da palestra. Então, a pergunta da Tassiane, né? Ela questiona quanto a literatura de gestão de riscos tem incluído e discutido a visão não consensual nos comitês de governança como forma de evoluir nos modelos operacionais mais limitados. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, Tassiane. Vou abrir o microfone, então, Rodrigo. Isso, fica à vontade. Você falou bastante da questão política, né, de que essa visão um pouco mais limitada dos modelos tradicionais de risco, eles não abarcam essas diferenças que existem de níveis hierárquicos na organização e entre o próprio comitê de governança, né? E eu queria saber como é que a literatura tem discutido essa questão mais política, ou se ainda é um ponto que tem se apontado mais como uma sugestão futura de pesquisa, ou se você já tem visto assim, pesquisas avançando nessa discussão. Sabe, veio à minha mente um trabalho do Yves Gildron, que eu acho que ele trata um pouco de como que a gestão de risco ele ganha credibilidade ou não dentro de certos comitês, né, de aspectos da governança. Eu, pessoalmente, eu não lembro exatamente como que ele construiu essa pesquisa, mas eu acho que é exatamente isso, é exatamente entender que certos elementos eles vão ser aceitos, certos elementos eles vão ser rebatidos, e muitas vezes essa construção do que é aceitável, né,
do que ganha credibilidade, parte de certos interesses políticos que nem sempre vão ser visíveis. Eu acho que o que o Laclau ele traz é que muitas vezes no momento de crise, no momento de discussão, a gente vê todo aquele conflito sendo originado, e a gente consegue entender a polivocalidade desse processo. Mas muitas vezes no momento em que o modelo está sedimentado, que ele já está implementado, a gente não tem acesso, inclusive, a essas discussões, a essas críticas. E o motivo, entre tantos outros, é porque todos os registros que são feitos, muitas vezes são feitos das narrativas dominantes, das narrativas hegemônicas, das narrativas vitoriosas. Então, é como olhar para a organização de fora da organização. Você não vai conseguir ver os conflitos que existem, por exemplo, entre a gestão de risco e o comitê, né, os comitês de governança, como você trata. Você muitas vezes vai precisar estar dentro, ter acesso, frequentar, não só entrevistar esses atores fora das reuniões, mas entender como eles se comportam dentro da reunião para evidenciar esses conflitos. Porque essas divergências fazem parte da sociedade, né? Fazem parte da nossa natureza humana de aceitar ou não certas proposições. Então, eu acho que é interessante que a gente aprofunde um pouco mais, adentre um pouco mais dentro desses ambientes, para que a gente possa realmente ter soluções e considerações mais concretas, né? mais pontuais, mais válidas, né? Contribuições realmente para essa área. Porque muitas vezes, olhando de fora, a gente pensa em tudo muito organizadinho, tudo parece muito estável, né? Como o Mike Powell e os outros autores trataram. A maioria das pesquisas que tratam desses elementos da gestão de risco no ponto de vista estável, fora da crise, elas tratam que há ordem, elas não tratam a tensão, né? As tensões existiram, mas, não sei, você brigou com aquela pessoa dentro da organização e você viu que você tinha que continuar o seu trabalho, né? E hoje em dia vocês são grandes amigos e você esquece que houve uma tensão lá fora, né? Mas existiu aquele problema inicial que pode ser contornado, ignorado, mas que faz parte da história, tanto da gestão de risco, como da governança, como da contabilidade, né? E eu acho que essas tensões, né, esses conflitos, muitas vezes não estão muito presentes nas nossas pesquisas. A gente tende a tentar demonstrar que tudo foi, de certa forma, organizado, né? Muitas vezes vai ser organizado depois de um tempo, né? Como eu falei, nesse banco, depois o compliance foi lá e harmonizou tudo, né? Encaixou melhor. Mas a cultura, por exemplo, não tratou, e aí não solucionou. E foi interessante, inclusive, pesquisando no ResearchGate um pouco dessa ideia da cultura de gestão de risco recentemente, ver um trabalho de autores altamente conceituados, o Mike Powell, o Simon Ashby e o Tommaso Palermo, tratando essa dificuldade de inserção da cultura de risco por conta da abstração do elemento cultura, ainda não publicado, né? Eu não sei por que eles não publicaram esse artigo, mas talvez seja, inclusive, uma resistência da academia de lidar com as falhas que existem da contabilidade, as falhas que existem na gestão de risco, mostrar que nós somos vulneráveis, né, que existem vulnerabilidades, né? Geralmente, esses discursos hegemônicos, esses discursos dominantes, eles tentam trazer a normalidade, a ordenação, né, em vez da problematização de cada uma dessas soluções, ferramentas, técnicas, modelos, né, como o que nós quisermos chamar. Excelente. Muito obrigado, Rodrigo. Foi muito boa a sua palestra, bem didática, conforme o Daniel apontou, a gente conseguiu perceber bem toda a evolução da gestão de risco, né? Parabéns pela apresentação. A Carol prometeu para você um café. Eu e o Daniel estamos prometendo agora o seu almoço, quando você vier aqui. Nossa, eu fiquei pobre agora. Só um café e vocês vão no almoço. Tá aberto o jantar ainda. Fazer um tour, São Paulo, Pernambuco e Bahia, vai ser maravilhoso. Excelente, muito obrigado. O Congresso agradece vocês, nós agradecemos muito e vamos manter o contato aí, a parceria, né? E um abraço a todos aí, abraço Daniel, abraço os demais. Obrigado. Obrigado, Tchau. o prazer foi meu. Tchau, obrigado. Parabéns, Rodrigo. Excelente, excelente. Obrigado. A apresentação e todas as reflexões. Obrigado. Encantada. Obrigado.
Obrigado. O pessoal está saindo. Antônio Gualberto te mandou um abraço, ele não pôde assistir, mas aí ele te mandou. Então são vários cafés quando você vier para Bahia. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso realmente